Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das Duas, a edição é do José Rafael Lopes. O Ministro da Educação diz que o número de pedidos de revisão de notas está controlado e abaixo do que eram esperados. O Ministro da Educação fala em 825 pedidos, num universo de 290 mil notas que foram corrigidas, e ressalva que há muitos casos em que não se verificaram grandes alterações. Estamos a falar de 825 em 290 mil. Ok? Não estou a desvalorizar, mas cada um deles, dos 825, já foi analisado, já se identificou a razão da desconformidade, se existia ou não. Pode-se dizer que havia casos em que também não havia, ou seja, os alunos identificaram, mas de facto fizeram confusão. Agora, como nós somamos as respostas, as várias respostas que compõem o exame, cada classificador faz a classificação sem ter a visão global do exame. E o que resulta disso é uma classificação que é mais objetiva. Fernando Alexandre garante que todos os alunos que estiveram na primeira fase dos exames nacionais vão poder candidatar-se ao ensino superior já na primeira fase e sublinha que o calendário, o regulamento que dita que quem foi à segunda fase só se candidata à segunda fase não deve ser alterado. Um aluno que faça o exame na segunda fase, com muito poucas exceções que estão previstas nos regulamentos, só se pode candidatar à segunda fase. Sempre foi assim, não há razão nenhuma para alterar. Os alunos que foram à primeira fase, todos eles terão condições para concorrer à primeira fase. E esse é que é o direito que tem que ser garantido, e eu volto a reafirmar, os regulamentos têm todas as condições previstas para que nenhum aluno seja prejudicado em resultado da perturbação que existiu. Esse tem sido o nosso foco e esses direitos estão obviamente garantidos. As palavras do Ministro da Educação na Figueira da Foz, aqui um registro da CNN Portugal. Fernando Alexandre sublinha que a prioridade do Executivo foi assegurar que nenhum estudante é prejudicado pelos prazos administrativos. Os alunos têm até ao final da semana para se inscreverem para a fase extraordinária de exames. Esta fase especial realiza-se entre 3 e 8 de setembro. Foi a forma encontrada pelo Executivo para compensar os atrasos na correção digital das provas. O secretário-geral do PS acusa o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD de serem culpados pelo aumento dos preços dos combustíveis. Em causa a proposta do PS, que foi chumbada na Assembleia da República e que previa uma redução do IVA para os combustíveis de 23% para 13%. Face ao aumento da gasolina e do gasóleo do dia de hoje, José Luís Carneiro não tem dúvidas e aponta aos responsáveis. O Chega, a Iniciativa Liberal e a AD votou contra as propostas que o PS apresentou na Assembleia da República. Portanto, há no país quem é responsável pelo aumento dos custos com os combustíveis e também pelo aumento com os custos de vida. Porque eu volto a lembrar, este aumento que está a acontecer, 9,5 cêntimos por cada litro de gasóleo e mais de 6 cêntimos por cada litro de gasolina, é o resultado do aumento dos impostos decididos pelo Governo em relação aos combustíveis. O secretário-geral do PS desafia ainda Luís Montenegro a desmenti-lo em relação a estas garantias. E este aumento dos impostos sobre os combustíveis significou que o Governo, em 2 anos, 24 e 25, arrecadou mais 1.048 milhões de euros de receitas. Ou seja, o Governo ganha dinheiro com o sacrifício que fazem todos os dias os portugueses para abastecerem as suas viaturas. E aquilo que eu peço é que o Governo me consiga desmentir se eu estiver a faltar à verdade quando estou a dizer que o Governo decidiu reduzir menos aquilo que estava previsto reduzir para que os impostos ficassem com preços mais baixos para os seus consumidores. José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, junto a um posto de abastecimento em Paredes, aqui um registro da RTP, o secretário-geral do Partido Socialista foi de novo questionado sobre as polémicas em torno do Ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro voltou a remeter-se ao silêncio. Os lucros da Galp aumentaram 44% no primeiro semestre deste ano. A empresa registrou um lucro de 812 milhões de euros no semestre que passou. Em comunicado, a Galp atribui esta subida ao reforço de produção no Brasil e ao aumento do preço do petróleo devido ao conflito no Médio Oriente. Os dados revelados pela companhia mostram uma subida de 99% na produção do petróleo no primeiro semestre do ano
e diz também a Galp que a margem de refinação registrou o triplo da registada no ano passado. O valor está em $15 por barril. A Galp destaca também uma subida de 70% no investimento destinado à Península Ibérica, onde estão incluídos cerca de 100 milhões de euros na refinaria de Sines. Os trabalhadores despedidos por justa causa não ficam impedidos de aceder à futura prestação social única. É o que se pode ler na legislação publicada hoje em Diário da República, que obriga também à revisão do complemento solidário para idosos. A lei não cria ainda a prestação social única, mas dá ao Governo a autorização legislativa para aprovar o diploma que vai estabelecer o regime jurídico. O Governo tem 120 dias para o fazer. A legislação publicada hoje define, entre outras normas, que um despedimento por justa causa não constitui por si só motivo de exclusão do acesso à PSU. Outra novidade é a fixação de limites patrimoniais para o acesso ao apoio, fixado acima dos 32 mil euros. Segundo a lei, publicada hoje, o valor da prestação vai ser definido por decreto-lei e prevê uma atualização progressiva com vista à aproximação ao limiar da pobreza. A Ministra do Trabalho já tinha explicado que a PSU vai ter natureza diferencial e a autorização legislativa esclarece que o montante deve integrar um valor base. Diz também que a PSU fica isenta de IRS. As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, o que levou a Câmara e os serviços municipalizados de água e saneamento a anunciar o alívio gradual de algumas das medidas extraordinárias que foram implementadas nas últimas semanas. Em causa, as falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, especialmente na zona da Costa da Capariga, que levaram a cortes do abastecimento em determinadas zonas durante este mês de julho. Agora, num comunicado conjunto, os serviços municipalizados de água e saneamento e a Câmara de Almada dizem que a média de reserva total nos reservatórios do concelho chegou aos 78%. Assim, numa primeira fase, os cortes programados no abastecimento de água em Almada deixam de acontecer aos fins de semana e durante a semana a duração das interrupções vai ser reduzida a apenas 3 horas. Antes, a água era cortada entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Agora, o corte só começa à 1 da manhã. Destaque agora para os incêndios em Espanha e França. A União Europeia está a disponibilizar mais meios aéreos para combater as chamas. São 6 aviões para a Espanha, 7 para a França. Os incêndios continuam a preocupar as autoridades destes dois países que ativaram o Protocolo Europeu de Proteção Civil. Em Espanha, o incêndio em Madrid e Ávila continua ativo, apesar da evolução favorável durante a noite. O primeiro-ministro espanhol está de visita a um dos locais afetados. Pedro Sánchez alerta as pessoas sobre a desinformação em torno dos incêndios e promete ajuda na recuperação. Los ciudadanos y ciudadanas en momentos de zozobra, de angustia, lo que necesitan es información veraz. Os cidadãos nestes momentos precisam de informação real. Há muita desinformação nas redes sociais e, portanto, agradeço aos meios de comunicação porque estamos a ver muitos rumores e desinformação. Claro que podem existir incêndios provocados, vamos ver o que dizem as investigações. Mas, em todo o caso, o que é certo é que a emergência climática, este aumento sistemático das temperaturas, o que está a causar é um aumento exponencial da expansão e do nível dos incêndios que estamos a sofrer. De las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. O primeiro-ministro espanhol anuncia ainda que o governo vai suportar os custos da recuperação das áreas afetadas e afirma que é preciso preparação para incidentes futuros. Nesta altura, Madrid está em situação de emergência nacional. Mais de 90 mil pessoas foram retiradas de casa e há quase 80 mil hectares de área ardida. Entretanto, em França, o governo alerta que a época de incêndios está longe de terminar. O ministro da Administração Interna diz que a situação se deve manter muito complicada nas próximas semanas. A informação é dada pelo jornal Le Monde. 240 casas sofreram danos, mais de 200 mil pessoas foram retiradas de casa em Gironda, sendo que há 3 mil portugueses e luso-descendentes neste lote. Em Bordeus, a principal cidade desta região, há menos focos de incêndios ativos, mas a situação não está controlada ainda. 2h08, a esta hora, Zé, que outras notícias estão a marcar a atualidade? A Polícia Judiciária recebeu uma participação com suspeitas de corrupção e tráfico de influências na nomeação dos árbitros para jogos de futebol da Primeira Liga por parte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. De acordo com o Jornal Público, a queixa inclui um documento com 20 páginas que reúne mensagens do WhatsApp, capturas de ecrã, chamadas telefónicas, vídeos e relatos de reuniões na cidade do futebol. Os acontecimentos terão acontecido entre abril e junho deste ano, na reta final da temporada 2025-2026. A participação foca-se na forma como algumas nomeações de árbitros para os jogos da Primeira Liga terão sido conhecidas antes de serem divulgadas oficialmente.
Os sistemas de defesa aérea da Arábia Saudita destruíram vários drones provenientes do Iraque que estavam apontados a instalações petrolíferas na região leste do país. A informação é dada pelo ministro da Defesa saudita em comunicado, citado pela Al Jazeera. Riad acusa milícias armadas alinhadas com o Irão de estarem a lançar estas aeronaves não tripuladas. E o presidente russo assegurou hoje, durante uma reunião com os deputados da Duma, que a Rússia vai alcançar todos os objetivos na Ucrânia. Vladimir Putin insiste que o país é capaz de repelir todas as medidas hostis da Ucrânia e acusa Vladimir Putin os países ocidentais e Kiev de estarem a mudar de tática perante as dificuldades no terreno. Diz também o presidente russo que as sanções aplicadas ao país estão a ser inúteis. É o ponto final neste Jornal das Duas.